Fala galera, voltamos com mais um outro futebol aqui pra vocês e a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Você que tá curtindo a NFL agora, tá começando a entender esse meio do futebol americano, a gente vai trazer os motivos para torcer por um determinado time. A gente vai falar de todos os 32 times, o porquê que nós torcemos para cada time, né? E o porquê que você poderia escolher um determinado time. A gente vai trazer várias curiosidades aqui e aí a gente espera contribuir para que você se apegue aí a uma franquia e passe a curtir ainda mais a NFL. A gente vai fazer dos 32 times, a gente vai dividir em NFC, né, Conferência Nacional e Conferência Americana, a gente vai falar neste momento. E se você já tem um time, quiser trazer mais informações, time, comente aqui por que você torce para esse time. Se tiver mais curiosidades, traga o máximo de curiosidade possível, porque eu, pelo menos, quero sempre mais torcedores para o meu time. A gente descobriu cada coisa interessantíssima fazendo esse trabalho aqui. Então é muito legal essa interação com vocês. Se vocês puderem colaborar com a gente vai agradecer muito. Vamos começar contigo. Opa, então vamos começar contigo, nosso querido quarto integrante do OF. Agora Los Angeles Chargers, mas que ficou muito tempo em San Diego, um dos maiores destinos de turismo dos Estados Unidos. Pra mim é a melhor cidade dos Estados Unidos. Fala, é muito cidade muito festiva, muito... Já foi lá? Pessoal. Algumas vezes. Já no foi jogo lá? do Chargers? Nunca fui em San Diego. Quem nunca viu tem um vídeo meu no jogo do Chargers, aqui na época em de San Diego. Exato. Mas, vocês querem cantar o jingle ou não? É San legal. Diego Superchargers. Era assim, o jingle era a musiquinha mais legal de toda a NFL, mas vale a pena torcer para esse time. É um time muito divertido, um time com bastante talento jovem. Teve aí no passado, eu acho que muita gente, como começamos a torcer por um jogador, eu acho que muita gente começou a torcer pelo LaDainian Tomlinson, o running back lendário aí do Chargers. Não tô entendendo essa risada, mas que conquistou muita gente, a geração... Inclusive um rapaz que faz o programa com a gente. Exatamente. Mas a gente tem talentos aí nessa defesa, uma defesa jovem no geral. Você tem aí o Keenan Allen, um dos melhores receivers da NFL, um dos melhores running backs da NFL. Philip Rivers é um Hall of Fame. Então, e é um quarterback estilo Playmobil, que ele é um cara diferente, ele é um cara que não fala palavrão, é bem exótico, né? Não fala palavrão. Ele briga com todo mundo, mas não fala palavrão. E é verdade, é engraçado, ele é esquentado, ele não tem uma mecânica de passe tradicional, mas é um cara que é carismático. Não tem joelho, não né? tem A joelho. perna dele não dobra, ele corre. Ele é estranho, mas ele joga bem, então é divertido de torcer pra esse time, cara. Isso aí, vai. Falaram aí em algum programa que o Giants é o time da principal cidade e tal, mas só existe um time de Nova York e o nome dele é Buffalo Bills, porque New York Giants e New York Jets jogam em Nova Jersey, que não é só outra cidade, é outro estado. Buffalo fica em Nova York, então se você gosta de Nova York, quer ser Nova York raiz, torça para o Buffalo Bills. Se você quiser ser contra o Rafa e o Marcelo também, porque é um rival. Mas falando sério, se você gosta de frio, gosta de futebol americano daquela de neve, Buffalo todo ano tem jogos de abaixo. E se você quiser um time que um dia a torcida vai, nossa, quando for campeão, esse time eu quero ver. Porque esse time foi a 4 finais seguidas e perdeu as 4 nos anos 90. E é uma torcida fanática. Os caras antes do jogo tem aquela brincadeira que eles botam fogo na mesa e se tacam no carro, um negócio desse. Eles botam fogo naquela mesinha onde você faz o churrasquinho antes do jogo, sobem em cima do carro e pulam em cima do coisa. Além de... Depois vai pra neve depois. Comumente tacarem dildos em campo. Tem isso também. Enfim, quem sabe. Pesquisem. É uma torcida muito louca. Exatamente. E eu vou falar agora da minha escolha, do meu time. Tô aqui com a camisa do meu Miami Dolphins. O único campeão invicto da história do Super Bowl. O Miami Dolphins tem 2 títulos, já foi 5 vezes ao Super Bowl, ganhou 2 vezes e é o único campeão invicto. Outra coisa é a ligação com a cidade de Miami. A cidade de Miami também é uma das maiores polos atrativos dos Estados Unidos para os brasileiros. Uma das maiores colônias brasileiros morando em Miami, então passa a ser um atrativo. O Miami Heat, como a gente sempre fala aqui, né? O meu time de basquete. O teu time de basquete. Então, assim, uma galera mais nova, assim, da idade do Marcelo e tal, que passou a acompanhar o Miami Heat por causa do Dwayne Wade e tal, aquele time maravilhoso, Ray Allen, Shaquille O'Neal. Inclusive, eu tenho um grande amigo que torce pro Miami Heat e escolheu os Dolphins também por causa do Miami Heat. Fez o caminho com o outro caminho que a gente já falou. Fez o outro caminho que a gente falou. Então, é um atrativo. A gente falou da musiquinha do San Diego Chargers, o Miami Dolphins também tem uma musiquinha muito divertida, o Fight Song do Miami Dolphins é muito engraçado, um caipira cantando, enfim, procurem aí no YouTube, Miami Dolphins Fight Song, que é muito, muito engraçado. E aí, por que eu comecei a torcer pro Miami Dolphins? Também por causa de uma figura. O Dani torceu por causa de uma figura, você escolheu também por causa de uma figura.
e eu escolhi por causa de Dan Marino, talvez um dos grandes quarterbacks da história da NFL, o maior quarterback da história da NFL a não conquistar um título, isso aí sem dúvida, né? Aí azar da NFL que não tem Dan Marino como seu campeão. Puxa. Já que você falou do seu time, então vou fechar com o meu time agora. Então, é difícil falar um pouquinho, resumidamente, por que eu vou torcer para esse time, mas vou começar dizendo que talvez seja a maior dinastia do século XXI e franquia do século talvez XXI. Não, a maior. De todos os esportes, pelos títulos que conquistou. Mas eu vou contar uma história. Em 2000, o New England Patriots, apesar de ter já tido ido ao Super Bowl, era um time, não, na época era desacreditado, que só tinha ido com o Drew Bledsoe e tal. Não, time dos 80. Verdade. Aquele time. Mas era um time desacreditado, diziam ser a chacota, eles contrataram um cara que é o Bill Belichick. E no mesmo ano draftaram um rapaz na pick 199, sexto round, chamado Tom Brady. São 7 rodadas, né, do no draft, ele foi desacreditado, foi draftado. E teve um jogador também da história do rival, que eu acho que um de vocês vai falar, acho que é o Dani, Mo Williams. Esse jogador mudou a história desse time. Porque esse jogador deu um hit, o qual tirou o Drew Bledsoe, que era o atual quarterback lá na temporada de 2001, da temporada. Sofreu uma fratura com a costela, parece que teve perfuração, foi uma coisa, na época, absurda. E entrou esse garoto, Tom Brady. A partir de então ele mudou a história da franquia, ele conquistou o título de 2001, 2003, 2004, chegou no Super Bowl em 2007 e perdeu, chegou no Super Bowl em 2011 chegou no perdeu. Super Bowl de 2007 de forma invicta e perdeu no Super Bowl pro Giants. Chegou em 2011, perdeu de novo pro Giants. Aí chegou em 2014, ganhou. Chegou em 2016, ganhou. E chegou em 2017, perdeu pro Eagles. E teve agora no Super Bowl 53, chegou de novo ao Super Bowl. Você viu o resultado aí, né? Então, esse cara, a história dele de inspiração é fantástica. De toda a história, como ele era desacreditado, se tornou, para muitos, o melhor quarterback. Para mim, é o melhor jogador, o melhor quarterback da história da NFL. E, como se não bastasse, se você procura um outro motivo, apesar do Patriots ser um dos times mais odiados para quem não torce pro Patriots, o Tom Brady casou-se com a Gisele Bündchen, top model aí. Bom, brasileiro é um bom, né? Você quer Brasil e tal, não sei o quê. E Boston também é uma enorme cidade gigante, né? Os Patriots não ficam exatamente em Boston, mas estão muito próximos em Foxborough, fica pertinho. E Boston também é um outro grande polo atraente, não só de visitantes, mas de moradores brasileiros. Manda! Podendo falar, né? Que depois vocês tentarem convencer Dolphins e Patriots, né? Você tentou com o Calvin Johnson também. Não tentei não. Eu fui honesto, tô falando igual de todos os times. E eu vou falar agora da Dolphins, o invicto, Patriots, dinastia. Mas o primeiro campeão do Super Bowl da AFC chama-se New York Jets. Não é nenhum de vocês. Thanks, Mo Williams. Anos depois. Tô falando da época de Joe Namath, que assim, é um quarterback muito falado, superestimado, não tinha esses números, mas era uma celebridade, talvez a primeira, assim, estrela de Broadway, assim, porque ele era o cara de Nova York, um quarterback bonitão, foi fazer programa de TV, enfim. O Giants talvez seja tenha mais torcida, mas o Jets eu acho que tem um glamour, assim, uma coisa meio... Se você conseguir virar o quarterback que o Jets precisa, e hoje eles têm o Savior Sam, que todo mundo acha que vai ser um grande salvador, Sam Darnold, você vai conseguir botar a cidade de Nova York em outro nível. Fala muito do Knicks, eu acho que dá pra fazer essa comparação. Então o Jets, vai no Jets, que daqui a pouco Patriots vai ter nada disso, é o Jets. E assim, só de curiosidade, na cidade de Nova York, né, Manhattan e tal, há um domínio maior da torcida dos Giants, mas o que tem de torcedor, por exemplo, em Nova Jersey, dos Jets, é um negócio absurdo, é muita gente, a diferença é esmagadora, então fica meio que essa rivalidade Nova Jersey e Nova York, então uma rivalidade interessante entre os dois times de Nova York. Vale falar que são os dois times que dividem estádio na NFL, inclusive sim. É muito legal procurar o vídeo deles transformando um estádio para um jogo pro outro, legal. Que é o MetLife Stadium é fantástica, a troca do que eles fazem, tudo. E é um estádio que fica bem próximo de Manhattan, então saindo, pegando o túnel ali, então se você que vai a Nova York quer ir ao jogo, muito fácil de ir ao jogo, tem transporte à vontade, acho que até menos. Então assim, é muito tranquilo de você assistir um jogo dos Giants, é muito tranquilo de você assistir um jogo dos Jets, e vale a pena conhecer o grande estádio MetLife. Eu vou falar sobre o Indianapolis Colts. É uma equipe bem tradicional também, já 2 vezes campeão do Super Bowl. E aí, gosta de quarterback? Aqui tem muito quarterback bom. Teve e ainda tem, isso é curioso. Então, Johnny Unitas, um dos grandes da história. Peyton Manning, já ouviu falar nessa criança? Peyton Manning foi draftado pelo Indianapolis Colts e foi campeão
com o Indianapolis Colts? Foi Foi campeão com o Indianapolis Colts. Porque o Peyton Manning ganhou 2 vezes, né? Isso. Enfim. Mas ele é o Indianapolis Colts. Todo recheio do Denver Broncos. O Indianapolis Colts é a cara do Peyton Manning é a cara do Indianapolis Colts. Angoriou aí vários torcedores na época, Muito. inclusive vários brasileiros, Vários porque foi na época que brasileiros. mais cresceu a transmissão na NFL no Brasil. Exatamente. E aí deixou um herdeiro. E aí esse herdeiro traz muita sorte à equipe. Bom, não, Opa. né? Andrew Luck. Andrew Luck. Então é uma grande atração aí para o Indianapolis Colts. E esse time tem uma curiosidade. Esse time foi vitorioso. Ele ganhou a partida que é conhecida como The Greatest Game Ever Played. Então, o maior jogo já jogado na história, que é contra o New York Giants 23-17. Depois, se você quiser saber um pouco mais sobre esse grande jogo, 1958, tem muita informação sobre essa curiosidade. Então tem gente que gosta muito desses dados curiosos. E vale falar que o Andrew Luck é tido como o maior prospecto de todos os tempos vindo do college. Apesar de, por conta de lesões, não ter Tido uma carreira 100% saudável, mas ele é tido como o maior prospecto de todos os tempos. Até a gravação desse vídeo. A gente nunca sabe quando um pode aparecer, né? Exato. Ou já apareceu, né? Exato. Vai. Bom, vamos falar do Cincinnati Bengals, time lá cujo fundador é Paul Brown, que tem história com outro time, o Cleveland Brown, que vai falar. Inclusive foi deu estádio. nome. Era estádio. Mas do rival ainda. Exato. Bem absurdo. Mas é um time muito divertido. Pra muita gente, às vezes o melhor jogador, um dos melhores jogadores da NFL de determinado time chama torcedor. Pra esse, não necessariamente era o melhor jogador, mas era o cara talvez mais carismático que já jogou nesse time. Vocês imaginam quem é? O wide receiver Chad Ochocinco, que... Chad Johnson. Ele mudou o nome dele pra Ochocinco. Ochocinco, porque ele jogava com a camisa 85. É o cara que inventou as comemorações pós-TD. Não inventou, mas levou para outro nível. Foi uma coisa absurda. Inclusive, procure um vídeo, tem compilado só de comemoração dele. Ele já pediu tirido em casamento, já tem o telefone em campo. Ele já tirou um cartaz pedindo para não multarem ele pela comemoração que ele estava fazendo. Então, ele já jogou golfe com o Pylon. Então, o cara já fez de tudo. Ele é sensacional. E vale também trazer o destaque para um jogador lendário, o Anthony Muniz, né, que é o lendário right tackle, já jogou de left tackle também, mas o cara, um dos OLs mais dominantes que eu já vi. Pra você que gosta de OL, futebol americano dominante, assiste vídeo desse cara. Inclusive ele se aposentou com 7 recepções para touchdown quando disse que era elegível, né, pro árbitro. Ele aposentou com isso. Não só o Chad, eles têm uma tradição de recebedores. Lá atrás o Chris Collinsworth, que é comentarista, pra quem não sabe, muitos anos de Sunday Night Football, e recentemente o AJ Green, um dos melhores da NFL. E assim, eu me ligo muito em uniforme, em capacete. Os uniformes do capacete dos Bengals laranja, imitando realmente um tigre. Eu acho fantástico. Vai. Vou mais uma vez com um time muito jovem agora. O mais jovem da NFL. Isso pode ser até um dos motivos de você torcer, porque tem mais novo, às vezes você fica mais animado, mais torcida, que é uma torcida mais jovem, que é o Houston Texans. Houston teve um time por muitos anos, que foi o Houston Warriors, depois se mudou pro Tennessee, virou o Tennessee Titans. Mas o Houston Texans não foi nem difícil achar argumento. Se você pode usar o argumento da NBA, porque muito torcedor da NBA no Brasil torce pro Rockets, então acho que sempre legal às vezes ter time. Eu não tenho, mas seria legal, porque você viaja nenhum de nós tem, dois. de passagem. É verdade, nenhum de nós tem. Rafa tem. Beisebol e basquete. Mas quem é beisebol? Mas, enfim. Enfim. Eles têm alguns dos jogadores mais legais da NFL, jovens, alguns outros mais velhos. J.J. Watt, eu vou falar pra vocês, assim, vocês sabem, é o meu jogador favorito da NFL por muitos anos. Tirando o cara que fez torcer do meu time, o J.J. Watt é outro nível. Eles têm um recebedor que faz mágica, o DeAndre Hopkins, um quarterback que quando consegue estar em campo faz mágica, o Deshaun Watson. Então é um time muito divertido de se ver jogar. Exatamente. Eu vou falar sobre o outro time muito vitorioso, um time muito importante para a liga, que é o Denver Broncos, tricampeão do Super Bowl. E aí conseguiu 2 títulos. Os 3 títulos, na verdade, foram muito atraentes para a torcida brasileira. Os 2 primeiros no final dos anos 90, 97 e 98, então a galera um pouco mais das antigas curtiu essa equipe de John Nell e Shannon Sharp, uma equipe absurdamente fantástica, com o Mike Shanahan como técnico, um dos grandes técnicos da equipe, Terrell Davis. Então assim, é uma equipe mágica do final dos anos 90, então tem essa galera mais antiga aí que já curtia. Pra galera mais nova, Peyton Manning.
O Peyton Manning campeão em 2015, então aí mais uma atração. E aí, de novo, eu tenho que falar dos uniformes e do capacete, eu acho uma loucura. O azul ali. O azul, todo azul. O azul é um absurdo. Eu tinha pedido pra uma amiga trazer pra mim um uniforme laranja do Peyton Manning. Agora é amiga. Trazer a camisa laranja do Peyton Manning, não conseguiu, porque aquela camisa laranja também eu acho... Todo laranja da aquela azul. laranja 18 ali pesa muito. Então esse é um outro time que eu tenho muita simpatia. Se eu falei do Paul Brown, agora eu vou falar realmente do Cleveland Browns. Esse time aí, talvez eu acho que eu posso afirmar que são os fãs mais, não digo fanático, mas... tem Bills, tem a galera... Eu vou falar de um aqui que é tenso. Justo, mas é um dos top 5 aí, um fã sofrido. Acho que pela cidade, não só pela cidade. Exato. Foi muito dominante na década de 40. Inclusive ganharam, não era Super Bowl, era antecedente do Super Bowl, ganharam 46, 47, 48, 49 seguidos, título da AFC. E tinha um jogador, Jim Brown, cara... Quem tem Game Pass, vale a pena assistir a Football Life do Jim Brown. Esse cara era um running back, ele era fullback na faculdade. Joga no Google aí. Running back ou faculdade. Na faculdade ele era fullback, não era nem running back, foi draftado e passou mais para running back. Eu nunca vi ninguém correr entre os tackles como ele. Inclusive ele fala que uma das características dele era sempre levantar devagar, para a defesa achar que ele estava mal, cansado. Na jogada seguinte ele dava uma pancada. Então, Jim Brown, e também vale falar que o Jim Brown quebrou parâmetros, porque quando ele saiu da NFL ainda tinha possibilidade de jogar, mas ele saiu, foi para Hollywood e começou a ter papéis quebrando parâmetros, quebrando tabus, papéis de galã que negros na época não tinham. Então assim, inclusive era invejado por várias pessoas, porque ele, na época, fez umas cenas com uma das atrizes mais bonitas, não vou citar o nome, mas da época, da década de 50, provavelmente. Mas da década de 50, mas fica aí quebrando parâmetros, então Cleveland Browns, pelo fã e pela história. Deixa pra lá. Não, só fala que... não lembro. Beleza. Puxa um aí. O maior campeão do Super Bowl. Pelo menos até a gravação desse negócio. Ou pelo menos o primeiro a chegar a 6 títulos. Vamos melhorar isso. Pronto. Pittsburgh Steelers. Tem 1000 argumentos. Esse já é um grande argumento, né? E um time super histórico. Teve, como você tá falando, sucesso em vários momentos. No século XXI, teve muito sucesso. Até antes do Big Ben chegar, o Big Ben chegou, uma máquina de recebedores, você gosta de recebedor, Steelers sempre vai ter 1, 2, 3, toda hora surge lá. Uma cidade com uma história da indústria do aço, por isso que é os Steelers, né, que eu sempre brinco que são os açoeiros, né, não sei se... Não fica legal, né? Não fica legal, né, mas enfim, tá bom de argumento, né. Explica o logo deles, né, cara, porque tem 3 bolinhas, uma azul, uma vermelha e uma amarela, que são como se fosse uma espécie de diamante, de coisas das minas da época. E aí, de curiosidade, é o único capacete na NFL que só tem o logo de um lado, não tem o logo do outro. Só de curiosidade, não sei se isso serve. Aquela informação que vale saber. Mas é uma informação. Informação! Né? Eu vou falar sobre... Aí sim, segundo a Sports Illustrated, a torcida mais fanática da NFL. Oakland Raiders. Quer dizer, por enquanto, o Oakland Raiders, né? O Oakland... Quando você vai assistindo, pode ser Las Vegas, né? A franquia tá de mudança pra Las Vegas, então vai se tornar o Las Vegas Raiders. Então aí outro atrativo. Ou já é, né? Quando você estiver vendo o vídeo. Enfim, outro atrativo, né? A cidade de Las Vegas, a cidade do pecado. Então, um dos grandes destinos dos brasileiros também nos Estados Unidos. E vai ter um estádio, ou já tem um estádio ultra, mega, hiper moderno, né? Talvez o mais moderno de todos os Estados Unidos. Então é um time que tricampeão do Super Bowl. E aí uma curiosidade bacana, já jogou videogame? Já viu aquele joguinho Madden? Então, porque esse nomezinho Madden tem um porquê. John Madden foi o grande treinador da história do Oakland Raiders. Foi campeão, inclusive, do Super Bowl. Então o jogo Madden existe porque leva o nome dessa lenda John Madden, que foi comentarista de TV também por muitos anos. Enfim, é um grande nome aí da franquia do Oakland Raiders. Vamos falar então de outro time novinho, bem novinho. Jacksonville Jaguars, time fundado em 95. Cara, eu vou dar um motivo pra você torcer pra esse time. Supondo que você vai assistir um jogo do Jaguars, você tá lá na Flórida, tá quente, e você tem dinheiro.
Você pode assistir o jogo do camarote com piscina. Existe um estádio que tem um camarote com piscina. O cara vai. Você já começa a percebe no beber. WhatsApp aquelas correntes. Olha esse estádio. É o do Jaguars. É o do Jaguars. É uma coisa absurda. Fora que é um time extremamente novo, um time Não que... é caro. O camarote lá custa $2.000. Só que o camarote tem pra várias capacidade pessoas. para 20 pessoas. Ou seja, sai $100 para cada um. Tranquilo. E... Comparada aos ingressos no geral. O Maracanã, cara, o Maracanã tá R$100 o ingresso em jogo do Maracanã Flamengo. mais é Pra 180. tu torrar no Maracanã com 40 graus. Mas falando do Jaguars, é um time novo, é um time que há uns anos atrás protagonizou talvez uma das maiores defesas que a gente já tenha visto, embora não tenha ganhado nada, uma defesa muito divertida de assistir. Não foi pra frente, talvez por conta do QB na época, mas enfim. Vale falar também que a cara dessa franquia, quando eu penso em Jacksonville Jaguars, eu que acompanho já tem um tempo, é o Maurice Jones-Drew, running back aí, lendário, teve jogos absurdos. E era um cara meio estranho, né? Porque ele hoje é comentarista. Ele é meio esquisito, ele era meio. Parece um ovo, ele parece um ovo, ele é meio esquisito. Ovo, mas assim, é um cara absurdo e é a cara da franquia. Deu essa renovação numa franquia que buscava-se uma identidade na época, uma identidade própria. E é um dos uniformes também mais divertidos, principalmente depois da mudança no Se você gosta da série Good Place, que é um fenômeno nos Estados Unidos, não sei se você está assistindo esse vídeo ainda passa, mas pelo menos quando está gravando, está na segunda temporada. Você com certeza conhece Jacksonville Jaguars, porque o Jason, um dos principais personagens, é fanático pelo Jaguars e o Blake Bortles. O Blake Bortles não é mais quarterback do Jaguars, mas... Enfim, ele é doido pelo time. Vai. Sou eu, né? Vamos pra um time que foi bem fácil. Essa eu vou falar assim, cara, não vou nem inventar. Kansas City Chiefs. Tá. Primeiro brasileiro da história do NFL do Kansas City Chiefs. Cairão da massa. Eles têm um quarterback que vai ser motivo de muito sorriso pro torcedor. Então você quer sorrir, chama-se Patrick Mahomes. E no time, não sei se você tá vendo ele, cara, ele ainda tá, mas eles têm um jogador que, uma das histórias de superação mais legais da NFL, chama Eric Berry. Um cara que teve um câncer entre temporadas, fez um tratamento, não quis fazer químio, porque tinha um outro que, se ele ficasse bem, ele poderia jogar a temporada, conseguiu, lutou contra o linfoma, ganhou, foi e jogou muito na temporada. Então, assim, um time que tem todos os motivos e uma torcida louca, o estádio com a maior gritaria da NFL. Até hoje é o estádio de maior... Se você perguntar pra todo jornalista americano, ele fala um jogo pra você e o espetáculo é esse, porque a torcida lá é surreal. Arrowhead Stadium. Tem mais algum? Fechou? Eu tenho um. Não tem Um mais dos mais populares do Brasil ficou por último. Ah. O Baltimore Ravens. Verdade? Um time que muito sucesso. Era o antigo Cleveland Browns, pra quem não sabe. Se mudou pra Baltimore, mudou o nome, mudou tudo. Baltimore tinha o Baltimore Colts. Exatamente. Que foi pra Indianápolis. Aí anos depois recuperou um time. E o Baltimore Ravens é um time que foi bicampeão. Se você gosta de defesa, esse time é o seu time, que historicamente... Ray Lewis é a grande imagem. Eu tenho um grande amigo meu que torce por eles por causa do Ray Lewis, dessa defesa. E tem a história que é popular, todo mundo conhece, do nome, né? Não, tu da não conhece. literatura. A história da literatura que é bem popular e é bem legal, se você gosta de literatura. O nome Baltimore Ravens foi uma votação popular. E Raven não é porque tem corvos lá, não é uma cidade cheia de corvos. Mas é porque o poema O Corvo, do Edgar Allan Poe, acho que o poeta mais famoso da história dos Estados Unidos, é um dos poemas mais famosos dele. Ele é de Baltimore, então a cidade abraçou, então é uma cidade muito... e é uma cidade muito legal, ali Maryland é o estado, Washington fica ali na capital, mas é uma cidade que você gosta de manifestações, a cultura negra é muito forte, então acho que Baltimore tem muito motivo legal pra você torcer. Exatamente. Tem mais algum? Tem, pra fechar então, o Tennessee Titans, o Dani já citou aí, que é o antigo Houston Oilers, né? Eles tiveram, pra mim, uma das jogadas... Teve um ano aí que pode ter batido aí o milagre de Miami. Não, mas é que era nos playoffs dessa. A jogada nos playoffs, que ficou conhecida como Music City Miracle, que é uma jogada onde há um chute de kickoff, pega uma bola do lado direito do campo, ele vira a bola passando pra trás pro campo inteiro, e quem recebeu a bola faz o touchdown, então é uma jogada fantástica, põe vídeo. E curioso, né? Eles ganharam esse jogo, né? Por uma jogada contra o Bills, mas eles perderam por uma outra jogada que ficou conhecida pro Rams como The Tackle. Isso aqui foi a distância... Super Bowl, última jogada. Isso aqui foi o que separou o Tennessee Titans do título do Super Bowl. Procurei. Só assim, Titans, Rams, Super Bowl, vai ser o primeiro vídeo. O The Tackle foi dolorido e teria sido no final do jogo. Alguma hora o título vai vir, o título vai de jogo.
Vale falar que, uma curiosidade, mas Nashville nos Estados Unidos é conhecido como Atenas do Sul, por incrível que pareça. E qual é o nome do time? Titans. Que é também da mitologia grega. Interessante falar. E o Steven McNair aí é um dos quarterbacks também, que começou a mudar o parâmetro de quarterback, também conseguir correr com a bola, etc. Vale falar também do Earl Campbell da época de Winston Wallace, são dois jogadores da história do time aí. Vou falar uma coisinha sobre a cidade de Nashville. A cidade de Nashville é conhecida como a cidade da música. É verdade, Então, outro atrativo. Por isso que foi o Music City Miracle. Exatamente, então é um atrativo para quem vai a E Nashville. o time chama Tennessee, o estado Memphis, onde nasceu o Elvis. Então o estado todo é Né? Então, bem ligado com a música. Então é bem ligado com a música. Você que curte, que vai conhecer a cidade de Nashville por causa da música, pode aí também aproveitar e conhecer o Nissan Stadium. Já fiz aquele jabazinho, porque é assim que funciona na NFL. Fechamos, galera. Chega. Comentem Espero que aqui vocês por que tenham o time de curtido. vocês Se é o você melhor. já tem um time, deixe o seu comentário. Por que você começou a torcer por esse time? Se tiver mais dúvidas, pergunta pra gente. A gente faz uma pesquisa aqui, a gente tenta ajudar, esclarecer. A gente quer quanto mais fãs na NFL, melhor. E de preferência torcendo por alguma das 32 franquias da NFL. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu, até a próxima.